Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. O que tu fez no Nepal? Tá. No Nepal, eu fui subir o Annapurna Circuit, que é um dos maiores trekkings do mundo. Eu nunca tinha feito uma caminhada de mais de um dia. De repente eu estava 14 dias subindo os Himalaias sozinho, com uma mochila nas costas e uma bota descolando, sem guia. Qual é a altitude? Lá chega a 5.550 metros. O ponto que eu fui, né? As montanhas vão muito acima, mas o ponto que eu fui era 5.560 metros. Para eu ter uma noção do que significa isso. Isso já é ruim pro corpo humano? Não, a partir de 2.000 metros você já precisa aclimatizar o teu corpo. E como é que tu fazia isso? Tá, então eu fiz esse do Annapurna Circuit, quase morri 2 vezes lá. Como? Uma vez eu saí da trilha para ir procurar a caverna de um santo budista, o Milarepa. E aí a gente saiu num grupo de jovens assim que eu conheci no caminho. A gente se perdeu, foi se colocando numa condição muito arriscada, a gente se perdendo da trilha e tentando sair. E a gente foi indo para um terreno mais íngreme, chegando perto de uma geleira. E de repente a gente estava pendurado num paredão com uma queda mortífera atrás da gente, sem lugar, só com raiz podre, pedra solta. Caralho, como é que tu chega nesse lugar sem notar que tu tá chegando? Porque assim, a gente viu, por exemplo, assim, a trilha certa estava aqui no nosso lado direito. Uhum. E o terreno estava empurrando a gente pro lado esquerdo. E a gente estava caminhando por esse vale, tentando encontrar uma passagem. Só que quanto mais a gente caminhava, mais difícil ficava de voltar e mais difícil ficava de atravessar. E de repente a gente se viu numa situação crítica, assim, que a gente não tinha escolha, não podia ir para frente, que estava muito perigoso, voltar era muito perigoso e a gente não conseguia atravessar. Então a gente fez um esforço, fez uma corrente humana, chegou aqui no outro, a gente estava aqui, a gente fez um esforço, chegou no outro lado do vale, e o outro lado do vale era uma floresta, que tinha ursos selvagens. Então a gente tinha a escolha de voltar ou para o mesmo lugar que a gente tinha vindo, que estava muito perigoso, ou voltar por essa floresta que a gente não sabia onde ia dar, mas a gente escolheu voltar. Eu e outro menino voltamos pela floresta e 3 meninos decidiram voltar para onde a gente veio. Tu disse que ficou pendurado, é isso? Teve uma hora, cara, nossa, assustador, que pra chegar nesse pico aí, a gente teve que se pendurar numa raiz podre, assim, que o resto era tudo pedra solta, esfacelada, e fazer uma força, assim, pra conseguir chegar, assim. Fazer uma escalada. E aí no dia seguinte a gente subiu num templo budista no final do dia, quando a gente passou, assim, o dia caminhando pela floresta e até que a gente encontrou a civilização. Chegamos no templo budista, falamos, agradecemos por estar vivo, falamos, chega de confusão. Aí no dia seguinte, a gente foi de novo, viu no mapa que tinha um atalho, falamos, vamos pegar esse atalho, assim, não aprendemos, né? Pegamos o atalho, eu e esse menino turco, que eu encontrei durante a caminhada, e no final do dia a gente chegou nessa cidade que estava no mapa, só que era uma cidade fantasma, uma cidade vazia, que tinha sido abandonada, sei lá, há 50 anos. E estava anoitecendo, estava começando as temperaturas negativas, a gente sem água, sem comida, sem roupa adequada, e a gente falou, pô, a gente pode ficar aqui, mas não tinha onde a gente ficar, porque as casas abandonadas não tinham teto mais, ou a gente continua caminhando na montanha de noite. E a gente continuou caminhando na montanha de noite, com temperatura negativa, sem roupa, sem saber para onde a gente ia direito, sem sinal de celular. Aí a gente se perdeu de novo, e aí, de alguma maneira, a gente continuou caminhando e encontramos a estrada de madrugada e chegamos num vilarejo de madrugada daí. Mas o que tu sentiu? Tu quase morreu literalmente? Porque assim, se a gente não encontrasse algum lugar, a gente ia morrer congelado, assim, o corpo congelando, entendeu? Uhum. Princípio de hipotermia. E aí, depois dessa aventura, no Nepal, de maneira bem resumida, fui me meter num safari, que eu fui fazer a pé, me convenceram a entrar num safari a pé. Aí lá eu fui atacado por rinocerontes selvagens. E depois fui fazer o Everest Base Camp, que é onde tá essa foto aí, antes de começar a nevar, né? E alguns dias depois, eu fui roubado no Everest Base Camp, foi o meu 7º roubo. Eu peguei a doença da altitude alta. O que é isso? Então, para agora fechar o que você tinha perguntado, né? Como é que você faz para aclimatizar, né, quando teu corpo está a 5.000 metros de altura? Acima de 2.000 metros, você tem que... Você subiu 500 metros, você tem que descansar 2 dias e esperar os níveis de oxigênio no teu organismo normalizar. E aí você sobe mais 500 metros, e quanto mais você sobe,
mais tempo você tem que ficar climatizando. Então, por exemplo, acima de 3.500 metros, você tem que subir algumas centenas de metros e parar e aclimatizar. E era dito que para você fazer a trilha do Everest Base Camp em 14 dias, com um guia. Eu tinha 9 dias antes de vencer meu passaporte. Como eu tava sem grana e eu já tinha sido roubado 6 vezes até então, eu falei, cara, eu vou fazer isso em 9 dias. E eu não parei para aclimatizar. Então, eu consegui subir a montanha legal. Cheguei lá ao Everest Base Camp, que é a 5.350 metros de altura, e comecei a voltar. E quando eu comecei a voltar, o meu corpo cobrou a falta de cuidado que eu tive com ele. E eu comecei a ter a doença da altitude alta, que é quando você começa a vomitar, ter tontura, você delirar. Eu comecei a delirar. O que tu via? Cara, tudo assim, bagunçado, sabe? Pô, imagina você caminhando numa crista mais fina do que teus ombros, com penhasco dos dois lados e você assim, né? E aí na volta, além disso, eu caí, quebrei o pé, torci o pé e quebrei o pé e tive que continuar com o pé quebrado durante 3 dias na montanha. Então a tua intenção era ir meditar e aí tu se meteu nisso. E de repente todo quebrado. Todo quebrado. O que tu aprendeu dessa aventura? Pô, primeiro a ser mais cuidadoso, talvez, e aceitar a ajuda de ter um guia, né? Talvez perceber que o barato sai caro, talvez você investir num guia e mais devagar. Mas em algum momento tu achou que ia morrer e começou a ter reflexões acerca da morte? Sim, mas não no Everest Base Camp. Ali também um pouco, quando eu tava voltando sozinho e no meio das montanhas. Mas os momentos que eu fiquei com mais medo de morrer foi nessa outra montanha, o Annapurna Circuit, quando a gente ficou pendurado no paredão e teve que voltar pela floresta, e quando a gente se perdeu de noite sozinho também nas temperaturas negativas. O que passa na cabeça quando tu tá prestes a morrer? A minha monografia foi sobre isso. Porque... Eu pensei que tinha passado a minha monografia, não. Cabeça, assim. É porque assim, cara, tem um amigo meu que eu inclusive indicaria muito para que ele viesse aqui no podcast, outro viajante, o Carlos Cassaú. Ele me chama de necromante, porque eu falo muito sobre a morte. Talvez, porque eu digo que eu vi a morte na sua face mais feia, que foi a renúncia da minha mãe, né, perante a vida, e na sua face mais bela, que foi quando um amigo meu que tinha leucemia partiu 3 semanas antes de eu deixar o Brasil. E, cara, foi muito lindo ver a partida dele. Porque era Michel o nome dele. Ele só bebeu uma água. Porque ele compreendeu que ele ia partir. E ele decidiu fazer uma boa partida. Ele aceitou a morte. E dentro da tradição budista a gente vê isso com bastante naturalidade. Então ele se preparou para viver uma boa morte. E foi muito lindo acompanhar esse processo, né? Como é que é essa preparação? Então, tem várias práticas dentro do budismo tibetano e qualquer tradição que são fundamentais para você poder partir em paz. Você pagar a resolver as suas questões não resolvidas, física e materialmente. O que vão fazer com o teu corpo? O que vão fazer com os teus bens? Quem são as pessoas que você ainda tem questões não resolvidas? Para quem você precisa pedir perdão? Para quem você precisa perdoar? Você dá a segurança para as pessoas que vão ficar aqui, para elas não ficarem se sentindo mal, falando, não, deixa eu ir em paz, é normal, é natural, vai acontecer. Elas darem a segurança para quem tá partindo de que também a pessoa pode ir em paz, né? E aí a gente viveu todo esse processo com ele, que foi muito bonito. E no momento da passagem dele, eu tava junto. Foi muito doido, cara. A Milena, que era a esposa dele, ela sonhou na noite anterior que 2 espíritos iam buscar o corpo do Michel às 2h30. E ela falou, cara, a gente tinha um grupo onde a gente acompanhava o estado de saúde dele. E ela falou, ó, eu sonhei com isso, pode ser só um sonho, mas eu sinto que é hoje. E ele tinha feito uma promessa com a gente de que ele não ia partir antes que a gente se despedisse, se a gente não tivesse presente, né, fazendo os ritos budistas de passagem. E a gente chegou lá, ele tava já sedado, sabe quando o cara tá se segurando assim na vida, assim, o corpo não aguenta e ele tava se segurando assim no aparelho. E o nosso mestre, que foi meu primeiro mestre espiritual, não tinha chegado ainda.
1h30, 1h45, 2h, você vê que ele estava resistindo, mas não aguentando. E 2h15 chegou o nosso mestre, conversou com a família, falou da importância de se despedir, de dizer adeus. A família, embora tivesse muito triste, aceitou, conversou com ele, deu autorização para ele partir. E a gente começou a prática budista de passagem, né? Um rito para a morte. E esse rito ele termina com 3 toques aqui na cabeça, porque dentro da tradição budista, o lugar mais adequado para a tua consciência deixar o corpo seria aqui no 7º chakra, no topo da cabeça, que inclusive na criança é a última parte que se fecha, né? A criança tem a moleira, que seria a nossa conexão com o cosmos. Então, quando eu falo com você, se eu toco na tua perna, teu pensamento vem para tua perna. Então, através do toque, no topo da cabeça, a gente conduz a consciência para lá, no momento da morte. E aí o meu mestre falou, Michel, não se prenda mais aqui, a gente ama muito você, a gente gostaria que você ficasse mais, mas você tem a nossa sincera permissão para ir embora. E ele deu 3 toques na cabeça do Michel, e no final do último toque, eu juro por Deus, Arthur, o Michel parou de respirar. E veio o médico dar o horário do óbito. E era 2h30 em ponto. Nossa. E aquilo me ensinou muito sobre a morte. Porque eu entendi que a gente vive a morte física, mas a gente vive muitas mortes simbólicas ao longo da vida. Você tá com quantos anos? 32. 32. Você já vestiu muitas identidades, você já viveu muitos relacionamentos e vai viver muitos mais, né? Já começou um emprego, foi para outro emprego, já começou um projeto, foi para outro projeto. Todas essas são mortes que a gente vive ao longo da vida. Eu entendi que o momento que eu estava vivendo era de fato uma morte. Eu estava abandonando um relacionamento, eu estava abandonando um sonho, eu estava abandonando uma carreira, eu estava abandonando todo um estilo de vida. Eu entendi que nessa viagem eu poderia morrer, como quase aconteceu, né, algumas vezes, ou que pessoas com as quais eu sou próximo também poderiam morrer e eu nunca mais poderia ver elas. O que também aconteceu ao longo da viagem. E aí quando você percebe a efemeridade da vida, você muda a tua relação com ela. Então eu decidi tomar a data da minha partida, que foi 13 de abril de 2017, como se fosse a data simbólica de uma morte minha. E eu fiz, de fato, uma relação de tudo que eu precisava resolver para morrer em paz. Eu tenho 30 anos agora. Eu tenho o testamento pronto, eu tenho o que eu quero que façam com o meu corpo, com os meus bens, como que eu quero que seja a minha cerimônia. E eu fiz uma revisão de todas as pessoas que eu tinha questões não resolvidas. Né, pessoas que eu precisava pedir perdão, pessoas que eu precisava perdoar. E foi muito maneiro, cara, porque nesse período, nessas 3 semanas que eu vivi esse processo de morrer, durante o dia eu não perdia tempo com questões práticas. Eu tinha muitas coisas físicas para resolver, o que iam fazer com a minha casa, fechar a conta de banco, resolver pendências burocráticas. E durante a noite eu usava o período para encontrar essas pessoas que eu amo e que talvez eu soubesse que eu não fosse encontrá-las de novo. E foi muito maneiro, porque quando eu aceitei a morte, eu aprendi a viver a vida. Se você soubesse, se você, o Caio, qualquer um aqui soubesse que fosse a tua última semana, como que ia ser a relação com as pessoas próximas de você? Quais são as prioridades que você ia dar? Né? O que você ia prezar com o tempo que te resta. Então essa reflexão sobre a morte, inclusive é um dos principais preceitos estoicos, você que falou do estoicismo, o memento mori, lembre-se que você vai morrer, ajuda a trazer muito... Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.